leitura do Salmo de número 13 hoje. Estamos em carreirinha, fazendo a oração do salmista. O título é Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Amém? Versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. Os meus adversários se não alegram, vindo eu a vacilar, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. O meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto Ele tem feito muito. O salmista Davi inicia a leitura ou a sua escrita já externando uma tristeza profunda, uma tristeza visivelmente aguda. Mas, antes de eu falar dessa tristeza, o que me ressalta no coração e a preocupação e a observação é que, apesar dele estar muito triste, ele consegue terminar o salmo em uma crença, em uma fé e uma esperança. E aqui comigo eu fico pensando: será que ele escreveu esse salmo em escalada? Será que a composição do salmo demorava? Ou o estado de espírito dele ia entrando em ebulição na mesma hora que ele ia sentindo tristeza? E eu fico pensando: será que ele demorava para escrever? Escrevia uma parte, aí meditava um pouco, subia ao monte, ia procurar as ovelhas, ia guerrear alguma coisa, e depois ele recobrava o ânimo? Era tudo simultaneamente. Eu sempre fico pensando e cativado nisso. Será que o espírito de Davi, ao mesmo tempo que ele sentia o baque da tristeza, o baque da perseguição e de todo o sofrimento, ao mesmo tempo ele sentia isso e a alma dele colidia com a esperança, com a fé, com a pureza e com a alegria de Deus, ou a alegria em Deus? E eu fico sempre me perguntando sobre isso. Como que Davi mudava o estado de espírito em uma escrita de 8 versículos, 6 versículos, como é o caso aqui? Ele escreveu só 6 versículos. São 6 versículos. Ele começa numa tristeza, e quando ele vai terminando, concluindo um pensamento de 6 versículos, ele já é uma outra pessoa. Ele já está em uma outra atmosfera. Ele já tem outra coisa no coração. E isso lhe dá uma lição muito forte. Isso dá uma lição de como lidar com as situações, como lidar com as adversidades, como lidar com as dificuldades, como lidar com as coisas. A gente olha para esse salmo, ele inicia com tristeza. O primeiro destaque do salmo é lamento e questionamento. Eu tenho 41 anos. Eu sei que quem entra na via dolorosa do lamento e do questionamento não consegue voltar. Não dá para voltar imediatamente. Quem entra nessa via sacra, quem entra nessa via, nessa rodovia da tristeza, do lamento e do questionamento, não consegue voltar. É uma via como se fosse uma ladeira. Depois que o questionamento, o lamento
estado de espírito daquela pessoa volta. Dificilmente a emoção daquela pessoa ela acende em uma fé ou uma esperança. Dificilmente. Como que Davi consegue fazer essa mudança de humor, essa mudança de comportamento? Como que Davi consegue fazer isso assim, com essa clareza, com essa rapidez? E eu fico perplexo ao imaginar isso, e eu quero que você pense sobre isso. Como Davi consegue fazer isso? O segundo ponto é a tristeza e a angústia. Ele caminha pela estrada, pela rodovia da lamentação e do questionamento, lamento e questionamento, uma coisa que é muito acentuada na igreja hoje, que é muito acentuada hoje. Nos nossos dias, nós estamos vivendo dias de angústia, dias de depressão, são dias que tem muito entretenimento, muita diversão, opções gigantescas de coisas de divertir ou de se entreter, e ao mesmo tempo nós estamos diante de uma geração altamente depressiva, altamente precisando de autoajuda ou de ajuda para sair de um poço chamado angústia, chamado depressão aguda, tristeza demasiada. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, e é possível saber e ver que quem entra nesse vale, nessa rodovia, da tristeza, do lamento, do questionamento, não volta mais. São anos e anos de terapia, são meses e meses de musicoterapia, são, às vezes, remédios controlados são acionados, são prescritos, são medicados. Por quê? Porque essa tristeza não sai, porque esse lamento não sai, porque esse questionamento não sai, e horas e horas com terapeuta, horas e horas com psicólogo, horas e horas com psiquiatra, psicanálise, e a angústia não sai, a precata da angústia não sai, e vai num culto, e aquele pregador rodopia, ensina, prega, e taca fogo e labareda, mas não sai de dentro do homem nem o questionamento, nem o lamento. Como que Davi lidava com isso, gente? Como que Davi conseguia discorrer isso? Leia o Salmo novamente, você vai ver que Davi muda de ânimo. Davi, ele vai lendo e parece que o Espírito vai batendo fogo, vai acendendo uma labareda, vai acendendo uma chama, e quando ele termina o último versículo, ele já é outra pessoa. Ele já está em outro ânimo, ou seja, o Espírito Santo incendiou Davi. Diga agora a Deus. O Espírito Santo acendeu a chama em Davi, e é isso que a igreja precisa, é isso que nós que estamos aqui precisamos, que a gente venha ser incendiado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo venha dar ânimo ao nosso coração, e que a gente venha simplesmente mudar, ser transformado pela fé, pela crença em Deus, pela certeza de que Deus é fiel, é poderoso, é santo, é glorioso, e tem o poder no céu, e tem o poder na terra para fazer tudo infinitamente mais do que temos, pensamos ou imaginamos. Amém, igreja? Amém. Davi então dá essa missão, e quando chega no terceiro ponto, Davi já muda. Ele começa a expressar a confiança e a esperança. Gente, não dá. Eu volto a dizer, quem entra na rodovia do questionamento, do lamento, da tristeza e da angústia, não tem como dar outro salto e expressar confiança e esperança na mesma hora, no mesmo tempo. Ou a gente crê que foi escrito em tempo diferente, em momentos diferentes. Hoje em dia, acredito que o Espírito Santo acendia Davi assim, como uma labareda, como um fogo. Amém, igreja? E agora? No que Davi escreveu lentamente esse salmo em outro momento? Ou Davi era cheio do Espírito Santo, que a tristeza demasiada, a angústia demasiada, o lamento demasiado, o questionamento demasiado, não encontrava repouso? Há um Provérbios 3 que diz que é possível
é impossível fazer as rabinas, as aves, sobrevoar sobre a cabeça. É impossível. Mas é possível e é preciso impedi-las de fazer ninho. Amém, igreja? Fazendo isso, o provérbio está parafraseando com a ideia de que os pensamentos podem rodear a mente, o coração. Ele só não pode encontrar abrigo para produzir, fertilizar e fecundar em nossos pensamentos. E talvez seja isso que aconteceu com Davi. Davi não deixava o questionamento sobrevoar seu coração a ponto de semear e a ponto de produzir e germinar e produzir semente, e a semente produzir frutos. Davi impedia, Davi bloqueava, usando a fé e a confiança em Deus. E por último, o quarto ponto, o reconhecimento da necessidade de Deus. Davi então encerra o salmo sabendo e ensinando e praticando que é necessário reconhecer a necessidade de Deus. Ou seja, será impossível você sair de toda essa angústia, será impossível Davi sair de toda essa luta, será impossível Davi sair de toda esse sofrimento, essa tristeza, esse lamento, esse questionamento, se ele não começar a declarar a necessidade de Deus, do reconhecimento da necessidade de Deus. Ou seja, Deus é necessário, sim. Deus é necessário. Amém, igreja? Davi reconhece: Deus é necessário na minha vida. Deus é essencial na minha vida. Deus é fundamental na minha vida. E Davi coloca o Senhor no centro. Davi reajusta o Senhor no eixo. E Davi coloca o Senhor na prioridade. Deus é minha prioridade. Quem tem Deus como sua prioridade, acredite, mais cedo ou mais tarde, vai viver o sobrenatural de Deus. Em salvação de primeira mão, em restauração e de uma vida totalmente transformada pelo poder e pela palavra de Deus. Então, por favor, esse último ponto que Davi destaca e faz a atmosfera do salmo mudar, que é a necessidade de reconhecer, talvez seja essa a síntese daquilo que eu vim trazer essa noite a cada um de nós, pelo Espírito de Deus. É preciso reconhecer a necessidade. Ou seja, nós estamos falando a uma geração que não entende essa necessidade. Eu estava vendo um vídeo agora discorrendo sobre alguma página dessa de rede social e teve um questionamento de um desses YouTube faz vídeo, e ele levantou um questionamento no meio da rua e dizia assim: você quer agora 5 milhões de reais na sua conta agora, ou 5 minutos com Jesus? Ele perguntou para uma senhora, a senhora falou 5 milhões de reais. Perguntou para o outro 5 milhões de reais. Perguntou para uma outra jovem, 5 milhões de reais. Perguntou para um outro rapaz, 5 milhões de reais. Ninguém queria 5 minutos com Jesus. Davi, no Salmo 13, está dizendo que é necessário reconhecer a necessidade de Deus. As pessoas estão reconhecendo a necessidade dos 5 milhões. As pessoas estão reconhecendo a necessidade de ter dinheiro na conta. As pessoas
estão reconhecendo a necessidade de ter um pouco de renda, um pouco disso, um pouco daquilo, necessidade de coisas materiais, necessidade de coisas supérfluas, a necessidades básicas humanas, mas não está entendendo que é necessário reconhecer, que é necessário entender que Deus, Ele é uma necessidade insubstituível. Não há como substituir